Voltamos para o terceiro e já último bloco do nosso programa Escola Bíblica Dominical, chegando já no finalzinho, um tema gostoso. Eu sei que você que gosta da palavra, você que é um estudioso da Bíblia, eu sei que você não perde um programa Escola Bíblica Dominical. E, aliás, eu abro um parênteses aqui para dizer uma coisa. Aquelas pessoas que estudam a palavra, meditam na palavra, elas, agora, nesse momento de tanta aflição, de tanta preocupação, de pandemia, de medo, de pânico, elas têm sempre uma atitude diferente, porque a palavra da esperança está dentro dela. Então, eu quero dizer a você que você não deixe de estudar a Bíblia. É na Bíblia que nós encontramos força, fé, ânimo para vencer todos os desafios da nossa vida. E as pessoas que estudam a palavra, pastores, elas têm uma fé diferente. Aquele que gosta da Bíblia, que estuda, que era frequentador da escola dominical, que não perdia os cultos de ensino, tá? E essa pessoa, espiritualmente, ela é mais forte. Não digo que ela não seja infalível, não é assim. Infalível só a palavra, só o Senhor, mas ela tem mais força para enfrentar, né? E foi esse o conselho que Deus deu para Josué, para que ele enfrentasse as batalhas e levasse o povo até a terra prometida, né? Ele disse: não te aparte do livro desta lei, antes medita nele de dia e de noite. Que a palavra seja o seu alimento nessa pandemia, que ela seja a sua esperança. Volte para a palavra, mergulhe na palavra, medite na palavra, e você vai passar por essa pandemia, por essa quarentena, de uma forma bem diferente, vai chegar do outro lado mais forte, mais santo, mais abençoado, mais encorajado, e vai poder ajudar outros também. Tá bom? Aqui o terceiro e último bloco, antes de entrar, no terceiro tópico da nossa lição, salvação não vem das obras, eu quero mandar um alô especial, um abraço para os irmãos Clóvis e a irmã Miriam Castro, que estão ligados no programa Escola Bíblica Dominical. Um abraço a todos os irmãos lá na Efraim, onde ela congrega. Um abraço especial a cada coordenador da Escola Dominical. Um abraço especial aos nossos irmãos na Nova Marabá, na Marabá Pioneira e no Núcleo Cidade Nova, onde estão aí ligados no programa Escola Bíblica Dominical, aos pastores, aos evangelistas, aos presbíteros da nossa igreja, os diáconos, enfim, todo o ministério que certamente está aí sendo edificado pela palavra de Deus. Pastor Marildo, pastor Epaminondas, no tópico 3 da nossa lição, o comentador vai falar sobre a salvação, e a salvação que foi conquistada não por obras de homens, mas pela graça. E aqui no tópico 1, no subtópico 1, pastor Marildo, ele diz: graça como meio de salvação. Ele diz: a salvação inclui a libertação da morte, da escravidão do pecado e da ira vindoura. Ao mesmo tempo, permite ao salvo desfrutar de todas as bênçãos espirituais descritas em Efésios 2, 1 ao 7. Portanto, a salvação é o livramento do poder da maldição do pecado e da morte, e a restituição do homem à comunhão com Deus, uma bênção concedida a todos que recebem Cristo como Salvador. Então, é uma dádiva, mas antes de ser uma dádiva, é um livramento. É livrar do mal, é poupar da condenação. E aí a Bíblia diz que Cristo, morrendo na cruz, pastor Marildo, ele se fez maldito, né? Que era uma morte cruenta, uma morte que era só aquele que era considerado maldito. Deus se fez maldito em nosso lugar para nos resgatar, então, dessa condição, né, pastor? Corretíssimo, pastor Marcos. Jesus Cristo, ele tomou o nosso lugar. Nós é que deveríamos ser sentenciados, nós é que deveríamos estar na cruz, mas ele, então, toma esse nosso lugar. É a substituição, que nós conhecemos como a substituição, e um exemplo, como diz o nosso pastor Diego, pastor Diego diz um exemplo clássico das Santas Escrituras, que é justamente aquele episódio de Abrão e Isaac, quando o Senhor pede para Abrão que lhe dê o seu filho, o seu único filho. E quando ele vai, que chega ao Monte Moriá, Abraão, cheio de fé, quando indagado por Isaac, Isaac diz: pai, a lenha está comigo, o fogo, o cutelo, mas e o cordeiro? Abraão, então, pelo Espírito de Deus, ele diz: meu filho, dê o cordeiro para si
proverá. E lá no momento do sacrifício, quando Isaac está no altar, a palavra diz que quando Abraão levantou o cutelo para imolar o seu filho, para sacrificar o seu filho, o anjo do Senhor bradou, dizendo: não faças mal ao menino, porque agora sei que temes a Deus. Houve então a substituição. Quando Abraão olha para o lado, está o animal então preso. Deus já havia providenciado. Esta era a nossa situação. Nós estávamos sentenciados à ira vindoura, estávamos sentenciados à morte eterna, à escravidão pelo pecado, mas aprove a Deus enviar o substituto, que é Cristo Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Isto é pela graça, não vem das obras. O que seria de nós? Na verdade, pastor Paulo, eu penso o seguinte: se fosse pelas obras, Jesus não precisava vir à terra. Era somente Deus olhar os homens que estavam fazendo boas obras e salvá-los. Mas agora é pela graça. E isto, diz Paulo, não vem de vós, é um dom de Deus. Pastor. E a palavra graça aqui, ela é a tradução do grego charis, significa favor imerecido, como está lá em Romanos, capítulo 3, versículo 24, né? E no versículo anterior, ele fala exatamente sobre o pecado. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, ela mostra a graça, a iniciativa, que a iniciativa para tornar possível a salvação vem da parte de Deus, como disse o nosso pastor Amarildo. Todavia, ainda assim, o homem, o ser humano é livre para escolher. Ele diz aqui, nós somos livres, nós não perdemos essa liberdade de escolha, não é, pastor? Mesmo com o pecado, nós podemos ter essa noção do que é bom, do que é ruim, pastor Epaminondas? Sim, o assunto agora aqui no tópico 3, eu posso ler o versículo 24 do capítulo 3 de Romanos, que está aqui na nossa lição, diz assim: sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. O que demonstra a graça aqui? Ela demonstra exatamente o que o autor colocou muito bem, em poucas palavras, resumiu esta doutrina da soteriologia, a doutrina da graça, que foi Deus quem primeiro buscou o homem, foi Deus quem tomou a iniciativa de resgatar o homem caído, o homem pecador. Lembram-se que o pastor Marildo fez menção aqui daquele ato de Deus sacrificar, eu também entendo ser um cordeiro, para então vestir os seus filhos Adão e Eva. Quem tomou a iniciativa de então justificá-los? Quem tomou a iniciativa de então vesti-los? Foi o próprio Deus. Foi Deus quem tomou a iniciativa de ir ao encontro da natureza, da raça humana caída pela natureza pecaminosa. Então veja, a graça, portanto, qual é a função primordial da graça aqui, pastor Marcos? A graça, ela ativa o livre-arbítrio. A graça condiciona o homem a responder positivamente ao chamado para a salvação ou o homem negar esse chamado. É o que nós chamamos, em linhas gerais, de livre-arbítrio. Portanto, a graça, ela é sim resistível, ao contrário do que alguns ensinam, ser a graça irresistível. Não, a graça ela é resistível. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 7, versículo de número 51, naquele sermão de Estevão, ele ali deixa muito claro que as pessoas com o coração duro, que as pessoas continuavam, insistiam em resistir ao Espírito de Deus. Portanto, o chamado para a salvação, ele pode ser muito bem resistido. E isso fica demonstrado pelo livre-arbítrio. A graça, veja como funciona. Isso aqui é muito simples, meu querido aluno. A graça ativa o livre-arbítrio na vida do homem. O homem, portanto, fica apto para responder ao chamado para a salvação ou não. É o que nós chamamos de liberdade de escolha. Aqui, pastor Marcos, está aquilo que o senhor já colocou muito bem. O homem, ele é livre para escolher
para então decidir pelo chamado da salvação ou não. Evidentemente que essa escolha ela tem aí as suas consequências. Ou seja, Deus ele coloca à disposição do homem, né, o caminho da vida, ele mostra o caminho da vida, ele diz, olha, também há o caminho da morte, escolhe, pois, a vida. Há um texto bíblico que fala sobre isso. E aqui em João, pastor, João capítulo 3, versículo 19, o Senhor diz assim, o julgamento é este, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. E aqui o termo obras, né? É um tema que está aqui incrustado nessa lição, já no tópico 3, pastor Amarildo, que fala sobre obras. Obras más e obras boas, né? Ou seja, o apóstolo Paulo faz questão de destacar, irmãos, que nós não fomos salvos pelos nossos méritos. Não de obra, não é mérito humano, não foram as nossas obras, nossos atos de justiça, entre aspas, né, pastor Paminondas? Mas foi a obra da cruz, a obra de Cristo. Todavia, lá no capítulo 2 ainda ele vai dizer, essas obras, essas boas obras, Deus preparou de antemão para que andássemos nelas. Ou seja, após a salvação, eu devo então praticar boas obras. Eu devo então viver em santidade. Eu devo então fazer o que agrada, o que é agradável a Deus. Então, dentro dessa perspectiva, nós encontramos, por exemplo, aquelas pessoas que, após a salvação, após se renderem a Cristo, elas praticam agora obras diferentes do que praticavam antes. E nesse aspecto que a Bíblia está dizendo, essas obras novas, essas boas obras, quem roubava não roube mais, quem matava não mate mais, quem mentia não minta mais, quem adulterava não vai mais adulterar, quem está irregular vai procurar se ajeitar, né? Enfim, é uma nova vida e agora eu passo a praticar uma vida que reflete essa minha decisão. Porque não adianta a pessoa dizer, eu sou um crente agora, como tem muitos que fazem isso, mas as suas obras dizem o contrário. As suas atitudes são contrárias à fé. E aí Tiago vai dizer que a fé, as obras, elas devem caminhar de acordo com a fé. Ele diz, mostra-me a tua fé e eu te mostrarei as minhas obras. Então não adianta dizer que tem fé, mas a vida está dizendo o contrário, não é, pastor Amarildo? Não sei como é que o senhor vê nesse aspecto de obras, pastor Amarildo. Quando eu leio lá em Apocalipse, no capítulo 3, versículo 1, estava lendo hoje, eu vejo o Senhor falando, me parece que a igreja de Sardes, como diz um colega meu de turma, se me não falha a memória, capítulo 3, versículo 1, diz assim, ao anjo da igreja em Sardes escreve, estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus, as 7 estrelas, conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Ou seja, há um nome só. Eu sou crente, não, eu creio em Deus, mas e as obras? Então, é importante distinguir obras para a salvação, que são as obras de Cristo, o sacrifício, como o senhor pontuou bem, mas também define as obras do salvo, não é, pastor? O autor da revista, ele fala, pastor, já no último tópico, bem no final mesmo, do segundo subtópico, ele diz o seguinte, andar fazendo boas obras não como meio para ser salvo. Vou repetir, andar fazendo boas obras não como meio para ser salvo, mas como a evidência da salvação. O senhor fez referência a Tiago. Tiago diz que, assim como o corpo, seu espírito está morto, Tiago diz, a fé sem obras é morta. Veja, as obras não salvam, mas nós fomos salvos, chamados por Deus para as boas obras. O interessante, pastor Marcos, é que a Bíblia não fica somente em palavras, mas há exemplos que nos mostram esse amor de Deus, esta ação de Deus na vida do homem. Por exemplo, pastor Epaminondas, nós vemos Paulo, antes Saulo de Tarso, um perseguidor da igreja. Ele acreditava estar fazendo boas obras. Ele mesmo chega a dizer que tudo que ele fazia é como que alguém que estava fazendo algo para Deus, tá certo? Como que defendendo as leis de Deus. Atos dos Apóstolos, no capítulo 9, veja o que diz, Atos 9:1 diz, e Saulo,
respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote. Veja só, respirar. O pastor já pensou que é uma pessoa respirar ira? De tanta raiva que está, parece que está para dar um AVC, de tanta ira, né? Então ele respirava, veja só, ameaças e mortes. Ele acreditava estar fazendo um favor a Deus, não era, estava fazendo totalmente ao contrário, consentindo na morte dos servos de Deus, na prisão dos servos do Senhor, inclusive na morte de Estevão, ele estava presente, e a palavra diz que ele segurava as roupas daqueles que apedrejavam a Estevão. Mas Deus, aí diz Paulo, mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, se apresentou a Saulo de Tarso, transformando-o num grande apóstolo dos gentios e dando-lhe a inspiração para escrever palavras tão maravilhosas para nós. Também há um outro exemplo bíblico que você pode também verificar, Atos dos Apóstolos. Agora veja, pastora Epaminondas, a gente vê aqui um se contrapondo ao outro. Enquanto um era perseguidor e acreditava estar fazendo alguma coisa boa, estava totalmente errado, mas a graça o alcançou. No capítulo 10, encontramos agora Cornélio, centurião Cornélio. Só lembra, pastor Marcos, que antigamente se pregava muito sobre Cornélio, né? Passei a minha adolescência e juventude ouvindo pregações sobre Cornélio. Mas vejam o que diz a palavra do Senhor a respeito de Cornélio. 10:2 diz: piedoso, temente a Deus com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Olhando o perfil desse homem, diz: está salvo. No entanto, a graça se manifestou a ele. Ele teve uma visão onde um anjo aparecia a ele e disse para ele: as tuas orações, as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Agora, pois, envia homens a Jope e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro. Ele te dirá o que deves fazer. O que ele precisava fazer? Ele precisava ouvir falar desta graça. Pedro foi à sua casa, falou da graça, do amor do Senhor. A graça foi tão abundante, a riqueza da graça de Deus se manifestou de um modo tão abundante, que a palavra diz, enquanto Pedro falava, o Espírito Santo veio sobre Cornélio, sobre a sua família, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo concedia. Esta é a graça de Deus. Alguém pensa ser bom diante de Deus, o Senhor diz: te falta alguma coisa. Paulo acreditava fazer algo de bom, mas estava fazendo totalmente contrário à palavra de Deus. Mas a graça também o alcançou. Então não vem das obras para que ninguém se glorie. Quem quiser gloriar-se, diz a palavra, glorie sem saber que eu sou o Senhor. Esta é a verdadeira glória. Pastor Epaminondas. O pastor Amarildo já falou muito bem este tópico, apenas para corroborar com o que ele acabou de dizer. As boas obras, na verdade, elas não podem ser meio para a salvação. As boas obras tão somente são o resultado da salvação. O salvo, ele é salvo não porque pratica boas obras, mas ele pratica boas obras porque ele é salvo. Existe uma grande diferença aí. Então, podemos perceber, portanto, que estas boas obras, como disse o pastor Marcos, elas devem acompanhar o salvo, elas devem manifestar-se. A vida estereótipa do salvo deve constatar estas boas obras. Nenhum homem, o mais justo da terra, o mais piedoso, o mais amoroso possível, nenhum homem ele pode salvar-se por suas boas obras, por suas atitudes, por suas condutas éticas, morais, jamais. A salvação ela é única e exclusivamente pela graça. Não há nada que o homem faça que venha contribuir para a sua salvação, senão somente ele ter fé em Cristo Jesus. É a única condição para a salvação, é ter fé. Nem no Antigo Testamento, nem no Novo Testamento, nem em uma outra dispensação. Em todas as épocas, a salvação ela é única e exclusivamente pela graça. Amém. Glória a Deus.
E nessa perspectiva, queridos irmãos, a gente pode perceber que é impossível as obras do homem salvá-lo, porque a natureza continua a mesma. A pessoa pode ser uma pessoa boa, fazer boas obras, mas a natureza dela continua a mesma natureza caída. Porque, como nós falamos no primeiro bloco, é uma questão da natureza humana. A sua genealogia, a sua gênese, já é uma gênese de pecado. Então, é preciso nascer de novo, aquilo que Jesus falou diretamente para Nicodemos, que ele precisava nascer da água e do Espírito. Agora, Tito ele fala algo muito interessante aqui, pastores, queridos irmãos. Tito, no capítulo 2, versículo 11 até o versículo 13 ou 14, fala assim: porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Aí ele diz, educando-nos, eu gosto dessa tradução, educando-nos, para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século, como? Sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso e de boas obras. Zeloso e de boas obras. Um povo seu, um povo exclusivamente seu, um povo que não vive mais segundo o curso deste mundo. Então é importante compreender isso. Não basta ser evangélico, não basta ser crente, é preciso ser um salvo. E um salvo, ele tem traços de um salvo. Um salvo, ele tem conduta de um salvo. Um salvo, ele tem fruto de um salvo. Ele transparece em si, no seu dia a dia, o fruto do Espírito, a bondade, a longanimidade, né, pastor? A compaixão, não é assim? O amor, o domínio próprio, enfim. Ou seja, ele vive uma vida que Cristo tem para ele viver agora. E é isso que exatamente Tito está falando. A graça veio, se manifestou salvadora, mas ela nos educou agora. Eu gosto desses termos. Educando-nos, transformando-nos. Você agora que está assistindo esse programa, que está meditando na palavra, eu tenho certeza que assim como nós estamos sendo edificados aqui, eu estou sendo, você também, porque a palavra santifica, a palavra purifica, e ela nos deixa a cada dia mais santos na presença de Deus. E tudo isso não é para nos exaltar, não é para dizer que somos isso ou aquilo outro. Muito pelo contrário, é para nos deixar mais embaixo, cada dia, e Cristo ser elevado. Importa que Ele cresça e que todos nós diminuamos a cada dia na sua presença. Pastor Marildo, estamos encerrando aqui a nossa lição, um tema maravilhoso, o nosso tempo já foi, mas eu gostaria apenas de deixar mais um texto. Eu estou aqui aprendendo muito com o pastor Marildo, assim, com o pastor Epaminondas, e esse vírus do pastor Marildo, do link bíblico, está pegando em mim. Esse vírus é bom. E quando ele fala, já vem um link, né? A gente fala aqui, o pastor Marildo, ele tem um link bíblico. É um dom maravilhoso de Deus. Romanos capítulo 13, versículos 11 ao 14, diz assim, 11 diz assim, e digo isto a vós outros que conheceis o tempo, já é hora de vos despertarde do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Vai alta a noite e vem chegando o dia. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Andemos dignamente como em pleno dia, não em orgias, em bebedices, não em impuditícias e dissoluções, não em contendas e ciúmes, mas revertivos do Senhor Jesus Cristo, e nada disponhais para a carne num tocante às suas concupiscências. Então, meus irmãos, nós precisamos despertar. Se alguém ainda está brincando de ser crente, se alguém ainda não atentou que nós estamos vivendo essa última hora e que nós precisamos viver a vida que Cristo nos deu, desperte agora, porque Jesus,
Ele está voltando para buscar a sua igreja. Ele quer nos arrebatar. E o Senhor está nos dando a oportunidade de cada dia sermos mais santos na sua presença. Tá bom? Que essa palavra encontre guarida no seu coração, que ela transforme o seu coração, que você se volte para Deus, que se você não é crente, que você aceite a Cristo como seu Salvador, entregue sua vida a Ele, compreenda a grandeza da graça, da misericórdia do Senhor que está disponível para você agora e que amanhã pode ser tarde demais. Nós vamos concluir o nosso programa, pastor? Quero aqui franquear os colegas, pastor Amarildo, após o pastor Epaminondas, com as suas considerações finais. Pastor Amarildo. Maravilha, meu pastor. Nós estamos concluindo e confesso aos irmãos, está tão agradável aqui, essa nossa interação, queridos, que eu literalmente estou saindo com um gostinho de quero mais. Está muito agradável. Então, quero deixar para vocês, assim como o pastor Marcos fez essa leitura, eu quero que você também reflita em Hebreus, capítulo 12, 1 e 2, que diz, portanto, nós também, que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e sigamos, corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Autor e consumador da fé. Mas veja o que diz Romanos 8, 29, eu encerro, diz assim, porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho. Então, eu compreendo, queridos, que nós precisamos refletir em nós a imagem de Cristo. Deus precisa olhar para nós não como criaturas, mas Ele quer olhar para nós e ver em nós a imagem de Cristo. Cristo formado em nós. Paulo falou sobre isso aos Gálatas, né? Filhinhos, pelos quais eu sinto dores de parto, até que Cristo seja, então, aperfeiçoado em vós. Não é isso? Pastor Epaminondas. Pastor Amarildo, pastor Marcos, que lição maravilhosa. De fato, o clima, o ambiente aqui está muito espiritual. Nós estamos saindo daqui muito abastecidos, enriquecidos por sua palavra, fortalecidos, renovados pela mesma. Deus, ele é santo, e os serafins, eles cantavam 3 vezes santo. O profeta Isaías descreveu isso lá no seu livro, no capítulo de número 6. Sendo Deus santo e reforçando essa santidade tripla, ou seja, Deus é 3 vezes santo, há um padrão elevadíssimo moral de Deus. Deus, ele está muito acima, muito além daquilo que a gente possa atingir ou mesmo imaginar. E como nós podemos, então, agradar a Deus? Como nós podemos atingir este padrão moral e ético de Deus? Somente pelo Espírito Santo de Deus. Nada do que o homem possa fazer de esforço pode fazer com que ele mereça alguma coisa de Deus. O homem pode ser um bom religioso, ele pode ser um bom cidadão, ele pode ser um bom pagador de seus impostos e dívidas, ele pode se conduzir na sociedade de forma ética, moral, ele pode ser um ser humano do mais alto nível de civilidade, mas ainda assim ele é filho da ira, ainda assim ele é pecador, ainda assim ele merece a condenação. E como se livrar desta condenação? Somente por meio de Jesus Cristo, somente por meio do sacrifício do seu Filho. E é por isso que Ele nos amou. E é por isso que nós somos salvos, não por aquilo que nós fazemos, não por nossas obras de autojustiça, mas por conta da graça. E eu quero também, assim como meus pares aqui, ler o texto da palavra de Deus, Romanos capítulo 5, versículo 6. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Nós nascemos assim, ímpios, fracos, pecadores, mortos nos nossos delitos e pecados, mas Cristo nos vivificou. Vejam o contraste que Paulo nos coloca. Antes nós éramos filhos da ira. Hoje nós somos filhos por adoção em Cristo Jesus. Portanto, que Deus te abençoe, que você receba esta palavra, que você receba Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, onde você está agora, e que você viva uma nova vida em Cristo Jesus. Deus te abençoe. Até o próximo programa. Amém. Vamos terminar o nosso programa, como sempre fazemos, com oração.
Vamos hoje fazer uma oração toda especial por você que está aí, quem sabe está doente. Nós temos irmãos nossos, pastor marido, que estão enfermos, temos familiares, temos amigos, tanto aqui em Marabá quanto fora, que estão passando por momentos difíceis, os médicos. Nós temos um pastor nosso que está na UTI, né? Pastor José Carvalho. Nós vamos orar por ele. O pastor marido vai nos dirigir em oração e logo em seguida a irmã Nicole vai estar louvando o Senhor junto com o Halisson, terminando esse programa tão especial. Convidar o pastor marido para nós ficarmos de pé, pastor Epaminondas, vamos fazer uma oração nesse momento, juntos, clamando ao Senhor, nosso Deus, que é rico em graça e misericórdia. Vamos orar, suplicar ao Senhor nosso Deus, onde você está, reunido com a sua família, clamemos ao Senhor. Pai, no nome de Jesus, mais uma vez me coloco diante da tua face, ó Pai, e como eu te agradeço, ó Deus, por esse privilégio que tu nos dás, Senhor, de podermos, Senhor, nos aproximar de ti em oração, nos colocar diante do trono da graça, de onde vem o socorro em tempo oportuno. Pai, tu sabes todas as nossas necessidades. Tu sabes, ó Senhor, tudo que os seres humanos estão passando neste momento. Eu oro, Senhor, pelos moradores da terra. Senhor, diante desta pandemia que está, Senhor, afetando os moradores da terra, atingindo, Senhor, os moradores da terra. Eu te peço, Senhor, compadece-te, tem misericórdia, Senhor, estende as tuas mãos, Senhor, e abençoa, Pai. Oh, socorre nesse momento aqueles que estão aflitos, aqueles que estão chorando a perda de alguém. Senhor, aqueles que estão, Pai, apavorados, atemorizados, até mesmo, Senhor, enfermos por causa das notícias dessa pandemia. Tu és poderoso, Senhor, para abençoar as mentes e o coração. A tua palavra afirma que bem-aventurado é o homem cuja mente está em ti, ó Deus, pois a sua confiança está em ti. Que a nossa mente seja abençoada, a mente de cada servo do Senhor agora, Senhor, seja abençoada por ti. Toda preocupação seja tirada, Senhor, todo pavor seja tirado. E restaura a confiança, restaura a fé, restaura a certeza de que tu és o Deus poderoso para fazer muito mais, muito mais, muito mais, como diz a tua palavra. Senhor, eu te peço por aqueles que estão enfermos, Senhor, atingidos por esse vírus. Oh, em nome de Jesus, ajuda, Senhor, fortalece, Senhor, o corpo desta pessoa. Senhor, o teu Espírito Santo, venha sobre esta pessoa, ministrando a tua bênção, a cura. Meu Deus, aqueles que estão nos hospitais, pastor José Carvalho na UTI, teu servo, teu filho, nós clamamos segundo a tua grande misericórdia. Oh, tu que és rico em misericórdia e graça, Senhor, a tua graça o alcance ali onde ele está, os médicos, Senhor, os enfermeiros, meu Deus, todos sejam ajudados por ti, orientados, instruídos. Oh, em nome de Jesus, Senhor, eles estão procurando fazer o melhor, ó Deus. Te pedimos o teu favor na vida deles, para que eles alcancem bom êxito, para que eles sejam prósperos, ó Deus, nessas ações que eles têm desenvolvidos em prol daqueles que estão necessitados. Oh, abençoa a nossa pátria, abençoa, Senhor, o nosso Brasil, abençoa as nações na terra. Senhor, como sempre tenho te pedido, poupa o teu povo, poupa a tua herança, abençoa o teu povo, abençoa a tua herança, ó Pai, em nome de Jesus, nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Amém. Antes de eu falar, tu cantavas sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim.
impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixas 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Inimigo eu fui, mas teu amor lutou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixas 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Impressionante amor de Deus. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixas 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus.